As pool rooms são de fato muito relaxantes, mas algo que não levamos em conta é que podemos cair em algum dos subníveis dela, que podem ser tão bons quanto, ou até melhores. Mas nem tudo é tão satisfatório assim, e você pode acabar caindo em algum subnível das pool rooms que é justamente o oposto dela. Não apenas em questão de perigo, mas também do próprio ambiente ser muito pior que o do nível original. Eu tô falando do nível 37.1, as piscinas profundas. Olá, amante do terror. Se você já conhece as pool rooms já faz um tempo, você deve saber que ela pode ser um dos níveis mais tranquilos e relaxantes que existem nas backrooms, já que não passa de várias salas com piscinas levemente aquecidas que tem sulfato de magnésio, que também é conhecido como sal de Epsom, que tem vários efeitos relaxantes nos músculos. Resumindo, é uma maravilha só. O problema é que se você vacilar, você pode acabar caindo em um dos subníveis delas, que acredite, não é nada agradável, justamente por ser o completo oposto das pool rooms, e você não gostaria nem um pouco de estar lá. E acredite, você vai saber se tá ou não. O subnível é o 37.1. Ele é bem parecido com o original em questão de extensão. Ele é tão grande que dá a impressão de não ter fim. Sem contar que, assim como o nível original, tem áreas em que pequenas ondas acontecem, como se realmente fosse um mar gigante, com ventos marítimos que fazem ondas. Mas a arquitetura não é nem um pouco parecida. A própria construção é não euclidiana, ou seja, não segue os padrões geométricos que estamos acostumados. Elas são hiperbólicas e confusas. A separação das salas é totalmente irregular, algumas sendo coladas umas nas outras e outras tendo quilômetros de distância. Fora que a própria arquitetura desse nível é meio intrincada. Isso significa que é complexa, difícil de entender. Para deixar em palavras mais simples, você se perderia fácil, mesmo se tivesse um mapa. E falando nas salas, as salas das pool rooms têm um objetivo claro: ser uma sala de piscina. Ponto. Só uma simples sala de piscina, com algumas mais rasas, outras mais profundas, mais largas, mais estreitas, mas o objetivo geral é só esse. Aqui não. Cada sala no nível 37.1 tem o seu próprio objetivo, contrastando umas com as outras. E que objetivo seria esse? Não faço ideia. Mas isso pode ser refletido no fato de que as águas desse nível não são distribuídas de forma igual. Para você ter noção, tem salas que sequer têm água, então não tem sentido em chamar elas de salas de piscina, já que nem piscina tem, só uma sala grande com um nada maior ainda. Mas em compensação, tem algumas salas que são inundadas do chão até o teto, e o mais impressionante é que essa água não vaza da sala, como se ela pertencesse a ali e a somente ali. Só que de qualquer jeito, a entrada nessas salas é quase impossível, a menos que você tenha um traje de mergulho. Mas por que você teria um traje de mergulho nas backrooms? Enfim, a maior profundidade já registrada nas piscinas profundas foi de 40 metros, o que não é uma profundidade muito absurda, considerando que a piscina mais profunda das front rooms, a Deep Dive Dubai, tem 60 metros. Mas é importante relembrar que isso é só a maior profundidade registrada. Ainda pode ter muitas outras muito mais profundas, que, se brincar, podem ter quilômetros de profundidade. Os próprios azulejos desse nível são bem diferentes do original. Dizendo mais diretamente, eles são horrivelmente mal cuidados. Enquanto os azulejos das pool rooms são todos brancos, limpos e padrões, os daqui podem ser tanto brancos quanto incolores. Fora que eles não têm a mesma resistência ou até imunidade ao tempo que nem os do nível 37, ou seja, eles se deterioram. E é difícil imaginar alguém indo lá e fazendo qualquer tipo de manutenção, até porque, se existisse, o trabalho seria bem árduo. Mas isso não importa. O que importa é, pela falta de manutenção, é muito comum você encontrar coisas tipo mofo, argamassa imunda e azulejos rachados e construídos de uma forma totalmente porca e sem sentido. Mas, querendo ou não, é esse o charme do nível. É o que faz ele ser meio que uma contraparte do original. Isso não significa que ele seja bom, significa que ele é único. A luz nesse nível também é bem escassa, diferentemente do original, onde lá ela é bem abundante, tendo só alguns pontos escuros.
Aqui, se você encontrar algum ponto de luz vindo de uma fonte completamente desconhecida, essa fonte de luz vai ser tão fraca que só dá para você ter uma vaga ideia de onde você está. E ainda tem pontos que simplesmente não tem luz alguma. Você fica completamente no breu. E isso é ainda mais comum em áreas submersas, que além de serem escuras, ainda contam com uma água turva verde que dificulta ainda mais a sua visão. E para piorar, em algumas salas submersas pode nem ter saída, ou as saídas podem te levar para ainda mais para baixo, pro subterrâneo, que adivinha só, é completamente inundado, sendo muito raro você encontrar áreas secas. Se você amarelar e não quiser continuar ou simplesmente não ter uma saída, vai ter que fazer todo o caminho de volta, em uma água turva, verde, escura e gelada, com temperaturas que ficam entre 17 e 20 graus Celsius. Isso na superfície. Debaixo d'água é ainda mais frio. E quanto mais fundo você nada, mais frio fica. Se você não tomar cuidado, você vai morrer fácil de hipotermia. O espaço dentro desse nível é tão distorcido, tão irregular, que até mesmo dispositivos de áudio ou vídeo são afetados, tendo o conteúdo gravado neles totalmente distorcidos, como se não só o espaço, mas as próprias ondas eletromagnéticas fossem afetadas por causa da estrutura. Mas basicamente, se você tentar gravar algo, seja em áudio ou em vídeo, o conteúdo que vai sair disso vai ser completamente distorcido, como se tivesse sido criptografado, ou alguma coisa assim. Até mesmo as fotos ficam meio distorcidas, mas ainda dá para identificar o que é. Isso pode acontecer por causa de uma possível anomalia no espaço-tempo que esse nível tem, que é só perceptível quando tentamos fazer algum tipo de gravação. E claro, por causa de todo esse espaço, dessa estrutura e das condições desse nível, ter algum tipo de colônia ou posto avançado aqui é impossível. Na melhor das hipóteses, improvável. Se você estiver se perguntando se aqui tem algum tipo de entidade diferente das Pool Rooms, você pode ficar tranquilo, porque pelo menos aqui nesse subnível não tem nenhuma entidade sanguinária que vai te caçar ou tentar te puxar para o fundo da piscina. Você está completamente sozinho, assim como no nível 37. Mas ainda tem a famigerada praga de hidrolite. Se você quiser saber mais sobre a praga de hidrolite, depois desse vídeo, você pode assistir ao vídeo sobre o nível 37. Mas para resumir, a praga de hidrolite é um micro-organismo que é nativo e exclusivo das Pool Rooms. Por ser chamado de praga, você pode imaginar que ele não é nem um pouco benéfico. E realmente não é. É uma bactéria que causa efeitos bem negativos no seu corpo, principalmente em questão dos sintomas, que podem até te impossibilitar de continuar o seu caminho nas piscinas profundas, o que não seria nada bom, não é? Só que tem uma diferença entre as pragas dos dois níveis. A praga de hidrolite nas Pool Rooms só aparece em áreas escuras ou em piscinas que já têm um aspecto de abandono, que tem água verde por falta de cloro, turva e meio suja. Ou seja, ela não é uma preocupação tão grande, tendo em vista que você não tem motivo nenhum para entrar nas áreas escuras. E eu duvido que você entraria em uma piscina abandonada. Então a probabilidade de você se infectar com a praga de hidrolite é muito pequena. Só que a praga aparece em lugares escuros e piscinas abandonadas, certo? E o nível 37.1 é todo escuro e todas as piscinas têm aspecto de abandono, não é? Então dá para imaginar que a praga de hidrolite nesse nível é absurdamente abundante. É perigoso você respirar e ser infectado por ela. Em praticamente todo lugar, a praga pode estar presente. Se nas Pool Rooms a possibilidade de você se infectar é pequena, aqui a possibilidade de você não se infectar que é pequena. Então qual é a recomendação? A menos que seja muito necessário, evite a água a qualquer custo, porque isso pode te prejudicar, e muito. Mas, tirando a praga de hidrolite, não existe nenhuma outra entidade nesse nível. Foi encontrada uma mensagem de um viajante que passou por esse nível, chamado Logan Cunningham. Ela fala a respeito da experiência dele no nível 37.1, onde diz o seguinte: observações e mistérios. Depois de incontáveis quilômetros vagando sem objetivos diretos em mente, perdido em meus pensamentos, apenas eu e a minha consciência destrutiva,
Acho que finalmente recuperei o juízo sobre esse lugar, o que não se vê no formato original. O oculto e o inédito são muito tangíveis quando vistos pessoalmente. As propriedades não naturais apresentadas nas piscinas profundas, quase nunca vistas em tais espaços, parecem se censurar de formatos documentados. Esse é um elemento que não pode ser capturado por nenhum dispositivo. É uma visão que você precisa entender a partir de uma perspectiva. A escuridão vai muito mais longe do que parece na superfície, contrastando com seu companheiro estético. As áreas que normalmente não são vistas no nível 37.1 representam a imperfeição em sua forma mais verdadeira. Quando o nível 37 foi descoberto, foi descrito como tendo uma natureza intocada e minimamente projetada, dando uma sensação calmante para aqueles que vagam por ele. De repente, o medo constante de vagar por uma dimensão infinita que você nunca viu antes consegue descansar, como se estivesse em um sonho. A estranheza ainda permanece, claro, mas tudo é tão homogêneo que a inquietação recorrente se acalma. A mesma coisa não pode ser dita para esse edifício sombrio. Paredes demolidas, ladrilhos quebrados, seções faltando sem explicação viável e condições desumanas são algumas das principais características que você notará se acabar aqui. Quando alguém passa pelos espaços escuros das Poorooms, nunca esperaria onde poderia encontrar a seguir. A atmosfera impecável começa a desaparecer. A uniformidade dos azulejos brancos ao redor, lembrando a loucura mono-amarela da Gênese, não pode ser mais vista. A água começa a ficar visivelmente mais fria e o ar mais seco. A feiura subjacente é revelada. O nível 37.1 deveria ser o contraste entre a sublimidade e a mediocridade. Quando um vaso impecável quebra, será mais impactante do que quando estava intacto. Uma zona desmantelada terá mais influência do que uma não danificada. Essas são as piscinas profundas. Que todos os que infelizmente se encontrarem nesse local encontrem a paz. Para entrar nesse nível, você pode nadar até as áreas mais escuras do nível 37, ou então entrar na piscina do nível 58, que tem a possibilidade de fazer você não clipar até alguma das piscinas do nível 37.1. Agora, para sair desse nível, você tem mais opções. De vez em quando, algumas ondas vão começar a ficar mais fortes, o que significa que você pode ser teleportado para as Recollections. Em certos pontos do nível, a luz vai ficar mais forte, o que pode te levar de volta até o nível original. Se você entrar em uma entrada de caverna que tem em algum lugar desse nível, ela vai te levar até o abismo, um nível com mais de 15.240 metros de profundidade. Tem uma ocorrência rara nesse nível, que é você chegar em um toboágua, que se você descer, vai te levar até um outro subnível das Poorooms, o nível 37.4.